E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gino, eu trabalho na Caixa, trabalho como consultor de organização e estratégia e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de transformação digital que a gente está ouvindo falar bastante aí no mercado, né? E o que é essa bendita transformação digital? O que é que está transformando? O que é que está deixando de ser de uma forma e passando a ser de outra? Desde a primeira grande revolução industrial, sempre que a gente tem um grande salto tecnológico, sempre que o homem buscou pegar a tecnologia para usar a favor dele, essa tecnologia, de alguma forma, ela veio substituir um trabalho que antes era feito por nós. Saca só, primeira revolução industrial que aconteceu lá no comecinho do século XIX. Né? O trabalho animal, ele passa a ser feito de forma mecânica. A gente pega ali as grandes máquinas e coloca aquelas máquinas para fazer os trabalhos que os animais, e não só o gado, mas os homens mesmo, né? A gente empurrava coisa, puxava coisa, moía coisa. Então eu pego a força mecânica, eu pego a tecnologia e coloco a tecnologia para substituir essa força. Tempos depois, lá no comecinho do século XX, a gente tem o quê? A eletricidade vindo para nos ajudar, para dar escala àquilo que a gente estava fazendo. Então, se antes eu tinha máquinas fazendo grandes trabalhos, eu passei a ter a esteira de produção, a produção em massa, dando escala àquilo tudo e trazendo qualidade, apertando o parafuso do processo. É até legal essa expressão que a gente lembra do Chaplin nos tempos modernos, apertando o parafuso mesmo, né? Que é o símbolo da segunda grande revolução, o símbolo da esteira de produção, fazendo de novo aquilo que o homem fazia, só que de uma maneira maior, de uma maneira em escala. Né? A terceira grande revolução, ela vem e faz algo parecido, só que aí num outro patamar. Ela coloca o computador para fazer o trabalho que nós fazíamos de forma especialista. Então, onde eu tinha um contador, onde eu tinha um analista, eu passava a utilizar o conceito, a utilizar o conhecimento que o ser humano já tinha adquirido e colocava aquele conhecimento dentro de um cérebro de uma máquina. E essa máquina passava a repetir aquilo. Então eu tinha lá as fórmulas feitas, as grandes fórmulas, né, que é o símbolo dos softwares antigos, dos primeiros softwares de computador. O que elas faziam? Automatizavam contas, cálculos em fração de segundos, coisa que a gente levava dias para fazer com uma taxa de erro enorme. Daquele jeito eu passava a fazer com os computadores sem erro. Eu dei escala de novo para a função de especialista. Então agora a gente passa a ter as máquinas fazendo duas coisas muito importantes. Primeiro, vocês já perceberam que a comunicação ser humano hoje, ela quase não acontece sem uma máquina no meio. A comunicação áudio, a comunicação fala. Tá ali, está falando com o telefone celular, está mandando áudio, está falando por meio de uma máquina. A comunicação texto, que antes era carta. Como é que é agora? É mensagem instantânea. Então a gente tem hoje um dos grandes sintomas da transformação digital é a máquina intermediando a comunicação entre duas pessoas humanas, né? Entre dois seres humanos ali. E quando a gente coloca isso dentro de uma plataforma de inteligência artificial, a máquina vem nos ajudar nesse processo de comunicação. Hoje, a máquina ela deve conseguir, e essa é a grande transformação tecnológica, resolver problemas por conta própria, fazer análises. Não só repetir um comando, mas ela deve conseguir identificar um problema e tomar decisões com base nesse problema. Criar novas, melhores práticas. E aí, ela vem nesse momento fazer com que as máquinas consigam tomar decisões que antes eram tomadas só por seres humanos. Esse é o primeiro grande sintoma, né? A máquina substituindo o trabalho humano em decisões e em comunicação. Basicamente nisso, aprendendo a dar respostas novas. E eu já vou emendar aqui o segundo grande sintoma de uma transformação digital. Na minha opinião, ele vem isso aqui é a opinião do Gino, né? Não quer dizer que seja verdade, a gente não vai encontrar verdade no mercado sobre transformação digital. Cada lugar fala de uma forma diferente. Então, para o Gino, qual é o segundo sintoma? O RH. Odeio esse nome, porque ele ainda é um nome que vem carregado de departamento pessoal,
tratando pessoas como recursos, né? Mas o RH, na minha opinião, é o segundo grande sintoma. Como nós vamos passar a contratar pessoas, sendo que talvez a grande diferença do trabalhador da Revolução Industrial 4, da transformação digital para as outras, é que se nós já temos as máquinas resolvendo os problemas que nós ensinamos para ela, o novo trabalhador, o novo profissional, ele vai precisar resolver problemas novos. Problemas que não existem hoje. E como eu vou fazer para contratar pessoas com esse tipo de característica? Será que o RH que nós temos hoje nas empresas está preparado para selecionar pessoas com esse tipo de skill? E como é que eu vou medir o desempenho dessas pessoas? Porque olha só, a maior parte das empresas que sinalizam transformação digital acontecendo ainda continuam medindo as pessoas da forma que mediam antes. Eu ainda meço por volume de horas trabalhadas. Quantas horas você trabalha por dia? Então você vai bater teu ponto tantas horas e eu vou medir você por volume de horas na semana. Agora, quando eu entro numa era de criatividade, resolver problemas novos, como eu faço para medir esse trabalhador agora? Quais serão os indicadores que eu vou utilizar para poder mensurar o desempenho dessas pessoas agora? Isso muda. A reinvenção do RH é o segundo grande sintoma da transformação digital. E, na minha opinião, esse é o ponto que está sendo menos trabalhado e menos explorado. A gente continua admitindo as pessoas com base num conhecimento prévio para resolver problemas que nós não temos a menor ideia do que vai acontecer. Da mesma forma, será que o conhecimento que nós temos vai ser suficiente para eu poder contratar o novo empregado de transformação digital da Revolução Industrial 4 e prever o que ele vai fazer com base no que ele fez, se são problemas novos? Eu penso que não. E aqui eu emendo o terceiro grande sintoma, que é, se eu estou falando de aprendizado, como funciona a educação na transformação digital agora? Veja só, nós ainda estamos educando da mesma forma que educávamos lá em 1800. Eu ainda educo colocando as pessoas dentro de uma sala, entre quatro paredes, partindo das mesmas premissas que eu partia antes, que o conhecimento está naquela sala. Olha que loucura. Eu ainda participo de um princípio que os livros trazem o conhecimento e que o conhecimento está na cabeça daqueles professores que estão fisicamente limitados àquela... Por isso tem a universidade. E além de ser uma fábrica de conhecimento, eu ainda parto do princípio que formar uma turma de engenheiros vai resolver o problema. O conhecimento que aquelas 40 pessoas têm que ter é o mesmo. Elas têm que receber exatamente mesma grade. Olha só, que sinônimo de prisão, né? É a mesma grade curricular. Isso vem de uma formação em massa. Ou formar pessoas em massa para resolver problemas em massa. Mas quando eu falo de um conhecimento necessário para uma quarta revolução industrial, que é para resolver problemas novos, porque os velhos as máquinas estão resolvendo já, será que faz sentido eu ainda limitar fisicamente as pessoas a um ambiente de ensino entre quatro paredes? Eu penso que não. Será que o conhecimento ainda está na cabeça de uma ou duas ou três pessoas que estão fisicamente naquele mesmo lugar? Eu penso que não. Porque numa sociedade que se conecta em rede, o conhecimento está em todos os lugares. Hoje, em poucos cliques, você consegue ter acesso a documentos que governantes tinham há alguns anos atrás. E só eles. Você não precisa mais comprar uma enciclopédia para ter acesso a todo o conhecimento do mundo. E sabe por quê? Porque se você comprasse uma enciclopédia hoje, depois de 2 minutos, aquele conhecimento já não seria talvez, seria só uma pequena parte do conhecimento novo que já foi gerado. Essa é terceiro grande sintoma da Revolução Industrial 4 ou da transformação digital. Como nós vamos educar as pessoas? Que tipo de conhecimento eu tenho que dar para alguém que vai se formar para uma profissão para resolver problemas que ele nem sabe quais são? Será que é concebível hoje 5 anos dentro de uma sala de aula para se formar para uma profissão que você nem sabe se vai existir? Essa é a reflexão que eu trago com relação ao que nós entendemos de transformação digital. Quais são os 3 grandes sintomas? E aí? Você está passando por algum deles? A tua empresa está passando por algum deles? Como é que a gente vai resolver isso? É isso aí.